50 anos depois. 7. Nas festas de Adriano, parte B. As cerimônias nupciais constituíram um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade de então, e elas concorrendo o que Roma possuía de mais distinto nas camadas do patriciado. Fábio Cornélio, desejando comemorar a aventura da neta da sua predileção, fora fértil em inventar os mais belos jogos de iluminação no parque da residência de seus filhos. Por toda a parte, aroma de flores maravilhosas em todos os recantos, cantigas e trovas apaixonadas a confundirem-se com os sons das cítaras e atabales tangidos por mãos de mestres exímios. Enquanto os escravos se cruzavam apressados em satisfazer o capricho dos convivas, dançavam bailarinos famosos ao estribilho melodioso dos alaúdes. Pequenos lagos improvisados, à guisa de aquários naturais, ostentavam plantas soberbas do Oriente e peixes exóticos provocavam a admiração de quantos se deliciavam com as alegrias da noite. Todo o cenário festivo fora preparado a caráter, com previsão e requintes de bom gosto, salientando-se a piscina, onde barcos graciosos e leves se pejavam de ninfas e trovadores, e a arena na qual, de remate à festa, 2 escravos jovens e atléticos perderam a vida sob os gládios poderosos de lutadores mais fortes. Nenhuma lacuna se observava, exceto a ausência de Quinéio Lúcio, que, segundo informavam os anfitriões, permanecia no Aventino ao lado da outra neta enferma. No dia seguinte, enquanto Euvídia e Caio partiam para Capua sob uma chuva de flores, e se bem estivessem no zenite das festividades do povo, Alba Lucínia não conseguia dissipar a onda de receios que lhe assaltara o coração. Sua consciência sentia-se tranquila em relação ao que alvitara ao marido, considerando que a gratidão de ambos ao imperador não admitia tergiversações quanto à viagem à Grécia. Mas Euvídio Lúcio lhe falara dos próprios temores com respeito às tentações. Suas mãos ainda sentiam o calor das dele. Ao terminar as confidências amargurosas, estaria certo incitando-o a aceitar os novos encargos impostos pelo Império? Não deveria igualmente defender o esposo de todas as situações difíceis, determinadas pela política com as suas inquietações perversoras? Nasceu-lhe então a ideia de procurar Cláudia Sabina e pedir com humildade a sua interferência. Semelhante atitude não se compadecia com as tradições de orgulho de sua estirpe. Mas o desejo do bem, aliado a vibrações da sinceridade pura, poderia, a seu ver, modificar as intenções bastardas que porventura viessem no coração daquela criatura fatal. Desde que percebera a indecisão de Euvídio, sentiu a necessidade de cooperar ativamente para a sua tranquilidade moral, desviando dele todos os perigos, com a mobilização das forças poderosas do seu afeto, que chegava a vencer os imperativos do orgulho inato. Assim foi que, depois de muito meditar, no dia imediato ao casamento de Euvídia, deliberou procurar Cláudia Sabina pela primeira vez no seu palácio do Capitólio. Sua liteira foi recebida no átrio com geral alegria, mas a mulher do prefeito, não obstante o esforço sobre-humano para dissimular a contrariedade que lhe causava a visita inesperada, recebeu-a com enfado e altivez.
A mulher de Ovídio, contudo, apesar do orgulho que a hierarquia do nascimento lhe avivara no coração, mantinha-se serena e digna na sua atitude de sincera humildade. Senhora, explicou a filha de Júlia Spinter após as saudações usuais. Venho até aqui solicitar seus bons ofícios para a nossa tranquilidade doméstica. Às suas ordens, retrucou a antiga plebeia, assumindo ares de superioridade e cortando as palavras da interlocutora. Terei o maior prazer em lhe ser útil. Não lhe sendo possível devassar os sentimentos mais íntimos da esposa de Lólio Úrbico a seu respeito, a nobre senhora prosseguiu com simplicidade. Acontece que o imperador, com o cavalheirismo e a magnanimidade que lhe marcam as atitudes, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez se demore mais de um ano. Ovídio, porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva e que dizem com a nossa tranquilidade futura. A referida excursão, com a honrosa incumbência que lhe foi confiada, representa para nós um motivo de honra e alegria, e, contudo, resolvi apelar para o seu prestígio generoso junto do César, a fim de que dispense meu marido dessa comissão. Oh, mas isso irá transtornar completamente os planos de Augusto, disse Cláudia Sabina com visível ironia. Então a esposa de Ovídio não se alegrará de compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Não me consta que uma patrícia de nascimento fugisse algum dia de comungar com o marido nos esforços preciosos que elevam o homem às culminâncias do serviço oficial. Alba Lucínia escutava, surpreendida, entendendo integralmente aqueles conceitos irônicos e atrevidos. Atender a um pedido dessa natureza é humanamente impossível, prosseguiu com expressões fisionômicas quase brutais. Ovídio Lúcio não poderá esquivar-se ao programa administrativo, julgando desse modo que o seu coração de mulher venha a conformar-se com as circunstâncias. A filha de Fábio Cornélio ouvia-lhe as palavras mordentes, recordando as confidências de Túlia relativamente ao passado do esposo. Atentava para os gestos da antiga plebeia. Elevada pelo destino às melhores posições nos círculos da nobreza, e sentia, no todo de suas expressões contrafeitas e estranhas, um vasto complexo de odiosos sentimentos recalcados. Somente o ciúme poderia transformá-la de tal modo a ponto de modificar os traços mais graciosos da fisionomia. Não constavam elas a mesma idade, mas possuíam ambas os mesmos atrativos físicos da mulher formosa que ainda não chegou ao outono da vida e guarda as melhores prendas da primavera. Ao passo que Alba Lucínia atingira aos 38 anos, Cláudia chegara aos 42, apresentando as duas as mesmas disposições de mocidade refletida. Notando que Alba Lucínia lhe reparava todos os gestos, analisando-lhes as mínimas expressões com a sua observação inteligente e guardando toda a sua superioridade em face dos seus conceitos apressados, a esposa de Úrbico irritou-se profundamente. Afinal, exclamou quase ríspida para a Patrícia que a escutava em silêncio, a senhora pede-me o inexequível. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros ao sabor da sorte. Eu mesma, possuindo o prestígio para o qual venho apelar, não consigo ladear semelhantes contingências.
Casada com o prefeito dos pretorianos, já lhe ouvi dos próprios lábios a dolorosa afirmativa de que não poderá querer-me nunca. Assim falando, fixou na interlocutora os olhos chamejantes de cólera, enquanto Alba Lucínia sentiu o coração pulsar precípite. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. A nobre Patrícia recebeu-lhe a alusão atrevida de olhos úmidos, nos quais transparecia a dignidade d'alma. O seu silêncio, murmurou Sabina arrogante, dispensa maiores explicações. Alba Lucínia levantou-se de faces purpureadas, exclamando com dignidade: enganei-me lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe convencesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho o insulto de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social, e temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. E sem mesmo despedir-se, caminhou desassombradamente até o átrio, onde a liteira a esperava, cercada de servos atenciosos. Enquanto Cláudia Sabina, como que petrificada no seu ódio ante a lição de superioridade e desprezo recebida, esboçava um riso nervoso que explodiria, logo após, ensaraivada de impropérios contra as escravas. Na intimidade do lar, Alba Lucínia orou, suplicando aos deuses fortaleza e proteção. A viagem do marido se efetuaria sem delongas, e ela não julgava oportuna qualquer revelação a Elvídio acerca das suas contrariedades íntimas. Conformada com os fatos, ficaria em Roma, crente de que mais tarde poderiam florir as suas esperanças de paz e felicidade no ambiente doméstico. Urgia conservar a harmonia e a coragem moral do companheiro, de modo que o seu coração pudesse suportar todas as dificuldades e vencer galhardamente as situações mais penosas. Ocultando as lágrimas íntimas, a pobre senhora lhe preparou todos os petrechos de viagem com o máximo carinho. Elvídio partiria com o seu amor e com a sua confiança, e isso lhe devia bastar ao coração sensível e generoso. Entretanto, o último dia das festividades adrianinas alvorecera e os protocolos da corte obrigavam Alba Lucínia a acompanhar o esposo nas derradeiras exibições do circo, onde Nestório e o filho deveriam ser sacrificados. A perspectiva de semelhante espetáculo gelava-lhe o sangue, antevendo o horror das cenas brutais do anfiteatro, organizadas por espíritos insensíveis. Recordou-se de que na antevéspera acompanhara Elvídia e Caio Fabrícios ao Aventino para as despedidas do avô e de Célia, notando que a pobrezinha estava profundamente desfigurada pelas amarguras do seu grande e infortunado amor. O coração materno experimentava ainda o calor do abraço afetuoso da filha que lhe dissera ao ouvido, em voz quase imperceptível: no último espetáculo, Ciro morrerá. Revia-lhe os olhos úmidos ao dar-lhe resignada semelhante notícia, lembrando ao mesmo tempo a generosidade com que Célia acolhera a ventura da irmã, que sorridente, feliz, partia para as delícias de Capua, com seus votos fraternos de felicidade e de paz.
Alba Lucínia meditou longamente os dolorosos problemas que lhe atormentavam o espírito, ponderando a necessidade de ocultá-los, dia a dia, sob o véu das alegrias disfarçadas e mentirosas, e demorando-se amargurada nos porquês do sofrimento e nos contrastes da sorte. Era, porém, imprescindível que buscasse modificar as suas disposições espirituais. Com efeito, daí a poucas horas, Elvídio lhe recordava as obrigações protocolares, e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se-lhe às escravas para as bizarras expressões do penteado em voga. À tarde, observada à risca a tradição dos cortejos, as alegrias populares desbordavam no circo entre ditérios e gargalhadas. A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Num palanque dourado, Hélio Adriano cercava-se dos patrício e dos augustinos de maior nomeada, entre os quais as personagens aristocráticas desta narrativa. Em torno da tribuna de honra estavam as vestais, formando um quadro magnífico, e as fileiras hierárquicas dos mais altos representantes da corte. Senadores de mantos purpurinos, chefes militares com suas armaduras prateadas e brilhantes, dignatários imperiais confundiam-se em linhas ordenadas simetricamente sobre verdadeiro oceano de cabeças humanas, a plebe que dava expansão à sua alegria. Na tribuna imperial sucediam-se as libações, quando o soberano se dirigiu a Lólio Úrbico nesses termos: decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje, em atenção aos belos serviços com que a prefeitura dos pretorianos vem ilustrando os feitos do império. Aliás, divino, retrucou o prefeito com um sorriso, devemos esse grande esforço a Fábio Cornélio, cuja dedicação extrema aos serviços do Estado se vem tornando cada vez mais notória nos círculos administrativos. O velho censor agradeceu com um aceno a referência direta ao seu nome, enquanto Adriano obtemperava. Tive o cuidado de excluir da sentença todos os elementos reconhecidamente romanos que figuravam entre os agitadores entregues à justiça. Mandei libertar a maioria no período das primeiras providências processuais, exilando definitivamente para as províncias os 13 elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, ou sejam, judeus, efésios e colossenses. Divino, vossas deliberações são sempre justas, exclamou o censor Fábio Cornélio, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nestório, que, garantido por seu genro, trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. Aproveitando a pausa natural, o orgulhoso patrício acentuou: mas a grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna do César. Ainda não havia terminado a frase quando todos os presentes alongaram o olhar para o centro da arena, onde, após os coleios exóticos dos dançarinos, iam iniciar-se as caçadas fabulosas. Atletas jovens começaram a lutar com tigres ferozes, apresentando-se igualmente elefantes e antílopes, cães selvagens e auroques de chifres pontiagudos. De quando em quando, um caçador caía ensanguentado sob aplausos delirantes, seguindo-se todos os números da tarde ao som de hinos que exacerbavam o instinto sanguinário da multidão. Por vezes, os gritos de cristãos às feras
e morte aos conspiradores explodiam sinistramente da turba enfurecida. Ao fim da tarde, quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Célio e do Aventino, entre as quais se ostentava o circo famoso, os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros postes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grossas cordas, presas por elos de bronze.